Olá, vamos iniciar agora mais um vídeo do canal LP Pesquisa, dessa vez com a parte 2 desses exercícios sobre sujeito e predicado. E antes de nós continuarmos aqui com a letra E, deixa eu falar para vocês que eu espero que vocês estejam se cuidando, lavando as mãos sempre, usando máscara quando e se vocês precisarem ir à rua para fazer alguma ação para alguém, ir ao mercado, coisas essenciais. Se cuidem, por favor, lavem bem as mãos e se for descartar, jogar fora a máscara, tenha aquele cuidado de descartar, jogar fora a máscara de maneira adequada. Ou seja, coloque sua máscara dentro de uma sacola plástica, por fora escreva máscara usada e descarte assim, tá bom? Então vamos lá com a letra E, para você que está aproveitando esse período de quarentena para estudar conteúdos. E vejamos. Letra E. De vez em quando, novos interessados se apresentam. Nós precisamos seguir esse passo a passo. Primeiro passo, localizar o verbo. Verbo é aquela palavra que pode ser conjugada no presente, no passado e no futuro. Quando eu conjugo um verbo, eu tenho uma forma verbal. E então eu tenho que ver palavra por palavra, da esquerda para a direita, qual dessas palavras ou qual é o verbo ou quais são os verbos aqui nessa frase. Só que como nós estamos estudando o período simples, eu já adianto para vocês que todas essas frases só terão um verbo ou uma locução verbal, ou seja, apenas uma oração, que é o que caracteriza o período simples. Vamos lá. A palavra de é uma preposição, não é um verbo. Vez também não é verbo, em também não é, quando não, novos não, interessados não, se também não é, e a palavra apresentam. A palavra apresentam está no presente e é do verbo apresentar, verbo regular de primeira conjugação, o verbo apresentar. Por isso eu vou colocar essa palavra, pronto, com 2 traços embaixo, é o verbo. Segundo passo, eu tenho que fazer uma pergunta ao verbo a fim de que eu possa encontrar o sujeito. Quem se apresenta de vez em quando? Resposta: novos interessados. Portanto, novos interessados é o sujeito. Eu vou colocar o sujeito com um traço apenas. Pronto. Dei um traço embaixo do sujeito e dou 2 traços embaixo do predicado. Lembre-se, tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Portanto, eu tenho aqui de vez em quando, faz parte do predicado, eu vou dar 2 tracejados, e o pronome se também faz parte do predicado, portanto, 2 traços embaixo do se, ok? Bom, vejamos o sujeito. Esse sujeito é composto por 2 palavras. Isso significa que pelo menos uma dessas 2 palavras representa o núcleo do sujeito. Lembrando que núcleo é aquele elemento que pratica a ação expressa por esse verbo. Vejamos, a palavra novos se apresenta de vez em quando? Não. Então, o termo novos não pode ser o núcleo. E o termo interessados? Interessados se apresentam de vez em quando? Sim, fez sentido. Portanto,
O termo interessados representa o núcleo desse sujeito. Pronto, ok? Se eu tenho apenas um núcleo, o meu tipo de sujeito será sujeito simples. Novamente. Vamos para a letra F, que vai ser diferente. Você deve ter percebido, obviamente, que a resposta foi a mesma da letra A até a letra E. Vamos ver se isso acontece também na letra F? Necessita-se do apoio de todos. Primeiro passo, localizar o verbo. Eu já vou logo adiantando, para o vídeo não ficar muito grande, que a palavra necessita é o verbo. Então, eu vou dar 2 traços embaixo da forma verbal necessita, que é do verbo necessitar, também de primeira conjugação. Segundo passo, eu tenho que fazer uma pergunta ao verbo a fim de que eu possa encontrar o sujeito. Quem necessita do apoio de todos? Você sabe? Eu não sei. Logo, o sujeito vai ser indeterminado. Sujeito indeterminado. Eu não consigo determinar quem é o sujeito desse verbo, o sujeito dessa oração, ok? Então, vou botar aqui em itálico a minha resposta. Portanto, se o sujeito não está nesta frase, significa o quê? Que a frase inteira é o predicado. Então, eu vou dar 2 traços embaixo da frase inteira. Assim, muito bem. Letra G. Gostamos imensamente do livro. Primeiro passo, localizar o verbo. Já adianto que o verbo é gostamos. Vou dar 2 traços embaixo do gostamos. Pronto. Segundo passo, fazer uma pergunta ao verbo. Quem gostou imensamente do livro? E aí, o que você me diz? Você concorda comigo que pela desinência verbal, essa terminação verbal, eu e você conseguimos identificar a resposta? Quem é que gostou imensamente do livro? Concorda comigo? Portanto, esse tipo de sujeito é chamado de sujeito desinencial. E quem praticou esse sujeito fomos nós. Quem praticou essa ação, perdão, fomos nós. Eu vou ter que vir aqui na língua portuguesa. Pronto. Fomos nós que praticamos essa ação de gostar. Portanto, eu vou colocar aqui em itálico. Esta é a resposta, sujeito desinencial nós. Nós temos aqui uma playlist em que eu explico direitinho quais são os casos de sujeito indeterminado, uma aula, um vídeo só sobre sujeito desinencial, que também pode receber outros nomes, como elíptico, oculto, ok? Letra H. Eu e Maria discordamos neste assunto. Primeiro passo, localizar o verbo. Para que o vídeo não fique muito grande, eu já vou logo dizendo que discordamos é o verbo. Pode estar no presente, como pode estar no passado também. Discordamos, né? E é do verbo discordar. Ótimo. Segundo passo, fazer uma pergunta a este verbo para que você possa encontrar o sujeito. Quem discordou nesse assunto? Resposta: eu e Maria. Portanto, eu e Maria é o sujeito desta oração. Um traço embaixo de eu e Maria. Dar um traço embaixo do sujeito. Quarto passo, dar 2 traços embaixo do predicado. Tudo aquilo que não é o sujeito é o predicado. Então, discordamos neste assunto, vai receber 2 traços. Não foi, mas agora vai. Isso.
Lembra que quando seu sujeito possui mais de uma palavra, é necessário você buscar o núcleo ou os núcleos. Lembra disso? Então, é o caso. Este sujeito possui uma, duas, três palavras. Então, vamos ver quem é o núcleo ou quais são os núcleos deste verbo, desta oração. Eu discordei neste assunto? Pratiquei a ação? Sim. Então, eu tenho aqui um núcleo, a palavra eu. E a palavra e discorda neste assunto? Não. Então, o termo e não será núcleo do sujeito. E a palavra Maria praticou a ação de discordar também neste assunto? Sim. Portanto, a palavra Maria é o outro núcleo deste sujeito. Logo, se eu tenho dois núcleos no meu sujeito, a resposta é sujeito composto. Ok? Eu vou colocá-lo aqui em itálico. Letra I. Vou fazer mais um aqui para o vídeo não ficar longo demais. Nevou muito em Florianópolis. O verbo é nevar. Vou dar dois traços aqui debaixo da forma verbal nevou. Você lembra que naquele assunto sobre oração sem sujeito, eu expliquei que quando o verbo indica um fenômeno da natureza, representa então oração sem sujeito? É o caso aqui. Nevou muito em Florianópolis. Este verbo, nevar, está indicando um fenômeno da natureza. Portanto, a resposta será oração sem sujeito. Ok? Vou colocar em itálico a minha resposta. No próximo vídeo, eu vou abordar as outras frases, os outros períodos, ok? E este arquivo pode ser encontrado neste endereço que também está na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.